se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O tesouro da casa velha. A velha casa na colina nunca teve um dono por muito tempo. Abandonada há décadas, ela parecia respirar por conta própria, gemendo à noite com o vento que passava por suas frestas. Os moradores da cidade evitavam falar sobre o lugar, como se pronunciar seu nome pudesse chamar algo que eles queriam esquecer. Mas para Diego, um jovem curioso e obcecado por lendas locais, a casa era um desafio esperando para ser desvendado. Ele soube da lenda por um morador antigo, um velho com os olhos encobertos por catarata que sussurrou: "O tesouro está lá, mas ninguém sai inteiro." Era tudo o que Diego precisava para decidir investigar. Armado com uma lanterna, uma mochila e uma coragem que beirava a loucura, ele subiu a trilha na calada da noite. A porta da casa estava entreaberta, como se já esperasse por ele. Um cheiro de mofo e coisa morta invadiu suas narinas, mas ele seguiu em frente. A sala principal era um campo de guerra de móveis despedaçados, espelhos rachados e marcas escuras nas paredes que lembravam mãos tentando sair de dentro da madeira. Diego explorou cômodo por cômodo, até chegar ao porão. Um alçapão escondido sob o tapete revelou uma escada que descia a escuridão mais espessa que ele já vira. Ao descer, o ar ficou mais frio, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Mas ali, entre rachaduras e pedras antigas, ele viu um baú de ferro oxidado. Ele se ajoelhou, sentindo o chão pulsar sob seus pés, como se a casa tivesse um coração. Ao tocar o baú, um sussurro preencheu o porão: "Você prometeu." Diego recuou, assustado, mas sua curiosidade era maior. Forçou a tranca e a tampa se abriu com um estalo seco. Lá dentro, ao invés de ouro, havia ossos. Ossos pequenos, infantis. Com eles, um diário coberto de sangue seco. A última página era recente, com caligrafia tremida: "Eu guardei o tesouro. Agora sou parte dele. E você também será." Algo se moveu nas sombras atrás dele. Diego virou-se rápido, mas não viu ninguém. Ainda assim, o sussurro continuava, agora mais claro, como se fosse dentro de sua mente. "Você quebrou o ciclo." A lanterna piscou e apagou. O breu absoluto o engoliu, e o som de unhas arranhando pedra tomou o porão. Ele se levantou com dificuldade, tateando a parede até encontrar a escada de volta. Ao emergir do porão, a casa parecia diferente. As janelas estavam seladas com tábuas que não existiam antes. Os quadros nas paredes mostravam imagens de pessoas sem rosto, com mãos estendidas em direção a Diego. Ele tentou sair, mas a porta da frente estava trancada. Não com chave, com carne. Algo palpitava ali, fechando a passagem como um tumor vivo. Desesperado, correu escada acima, achando que talvez o sótão tivesse uma saída. Subiu os degraus que rangiam como lamentos, cada passo um som de agonia abafada. Ao chegar ao topo, a escada se quebrou atrás dele. Estava preso. O sótão, no entanto, estava limpo. Impossivelmente limpo. No centro, uma menina sentada de costas, vestindo um vestido branco encardido. Ela virou-se devagar. Seus olhos não tinham pupilas. "Você não devia ter aberto", disse ela com voz de muitas vozes. "Agora eles podem sair." Diego tentou perguntar quem eram eles, mas sua garganta estava seca, e sua língua parecia feita de areia. A menina se levantou e apontou para o chão. Um círculo de sal desenhado com cuidado, agora interrompido onde Diego pisava. "Você quebrou o selo." As tábuas do chão começaram a tremer. Do vão entre elas, mãos começaram a surgir. Mãos de crianças, de idosos, todas descarnadas e famintas. O ar ficou pesado, e um zumbido preencheu o ambiente. Diego recuou para o canto, mas sabia que não havia escapatória. A menina, agora com os olhos sangrando, caminhou em sua direção. "Você prometeu que não voltaria." A memória voltou como um estalo. Ele já estivera ali antes. Mas não lembrava. A casa mudou de novo. Quando Diego piscou, estava em uma sala de baile imensa, iluminada por candelabros negros que flutuavam.
Figuras dançavam ao som de uma música triste, mas não tinham rosto. As roupas eram de épocas diferentes, como se almas de todos os tempos estivessem ali presas, repetindo o mesmo ritual. Uma mulher de vestido púrpura se aproximou. Sua voz era melancólica, mas firme. Você voltou cedo. Ainda não é a hora. Diego tentou explicar que não lembrava de nada, mas ela apenas balançou a cabeça. A promessa foi feita. E quando se quebra uma promessa com esta casa, ela cobra. Ele foi puxado para a dança. Não podia resistir. Seus pés se moviam sozinhos, girando entre espectros que choravam em silêncio. A cada passo, sentia sua energia sendo drenada. Olhou para seus braços e viu a pele murchando, os ossos aparecendo sob a carne. Estava se tornando um deles. A mulher de púrpura o segurou firme. Existe uma saída. Mas custa mais do que você pode pagar. Ela abriu a palma da mão, revelando uma chave feita de ossos humanos. Para sair, você precisa trancar alguém em seu lugar. Os olhos dela, mesmo sem pupilas, brilhavam com uma esperança torta. Diego hesitou. O que era pior, a culpa ou o esquecimento? Mas antes que pudesse responder, um estrondo sacudiu o salão. O teto começou a ruir, revelando o sótão e a menina, agora gigante, com braços que alcançavam os andares inferiores. Ninguém sai sem pagar. A dança se transformou em caos. Os dançarinos correram, mas eram engolidos pelo chão, puxados pelas mãos famintas. Diego agarrou a chave e correu, sem saber onde ela se encaixava. O som da música mudou, agora um lamento grave, como um órgão sendo tocado por um cadáver. As escadas reapareceram. Diego desceu correndo, tropeçando em ossos e memórias. Cada parede agora mostrava imagens dele mesmo, envelhecendo rapidamente. Ele gritou, mas só o silêncio respondeu. A casa não queria conversa. Queria a alma. O porão estava mais fundo do que antes. Quando chegou ao fundo, havia um novo baú. Igual ao primeiro, mas maior. A chave em sua mão vibrou. Ele sabia o que tinha que fazer, mesmo sem entender por quê. Trancar a alma de alguém. Substituir-se. Mas ninguém mais estava ali. Ou estava? Uma figura apareceu no canto escuro. Um menino. Diego reconheceu seu próprio rosto, só que mais jovem. Era ele. A criança que havia prometido nunca mais voltar. Você me deixou aqui, disse o menino. Agora é sua vez de ficar. A chave caiu das mãos de Diego. O menino a pegou e a enfiou no baú. A tampa se abriu, revelando um espelho. Nele, Diego viu a si mesmo sendo sugado. Sua imagem gritou, implorou, mas a outra versão dele apenas observava, sem emoção. O ciclo se repetia. Sempre se repetia. Mas algo estava diferente. A menina apareceu atrás do menino e sorriu. Dessa vez, alguém lembrou. Ela estalou os dedos, e tudo ficou branco. O silêncio era absoluto, como se o tempo tivesse parado. Diego abriu os olhos. Estava fora da casa. Deitado na grama. Amanhecia. Ele se levantou, trêmulo, com a sensação de que havia deixado algo para trás. Ou alguém. A casa estava quieta, como se nunca tivesse existido. Mas no bolso da sua jaqueta, a chave de ossos ainda estava lá. Pulsando. Anos se passaram. Diego nunca mais voltou à colina, mas sonhava com ela todas as noites. A chave, trancada numa caixa, às vezes rangia sozinha. Ele se mudava, trocava de cidade, de nome, mas a casa o encontrava nos sonhos, nas sombras, nos reflexos dos espelhos. Um dia, cansado de fugir, ele voltou. A trilha estava coberta de mato, como se ninguém pisasse ali há décadas. Mas a casa estava intacta, esperando. Ele sabia que não poderia fugir da promessa quebrada. E talvez, desta vez, houvesse uma forma de quebrar o ciclo. Dentro da casa, tudo estava como antes. O tempo não a tocava. O diário ainda estava no porão.
Mas agora, ao abri-lo, novas páginas se escreviam sozinhas. Você é o novo guardião. Era tudo o que dizia. O papel ardeu em suas mãos, mas não virou cinzas. Virou poeira viva. A menina apareceu mais uma vez, agora com feições humanas. Alguém precisa lembrar. Alguém precisa guardar. Diego entendeu. A casa era uma prisão de promessas quebradas. E ele, o novo carcereiro. Se saísse, o mal escaparia. Se ficasse, poderia manter o mundo a salvo. Com resignação, ele sentou-se no centro da sala. A porta se fechou sozinha. O ciclo não seria quebrado, mas seria vigiado. A chave girou sozinha, trancando tudo. Do lado de fora, a casa desapareceu da colina. Mas, em noites silenciosas, quem passa por ali ainda ouve sussurros dizendo: você prometeu, se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode